Olá, o nosso grupo vai apresentar sobre o setor de shoppings e a nossa empresa é a BR Malls. Meu nome é Larissa e agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o setor. Você consegue imaginar um país sem shoppings? Não é tão difícil, certo? Eles não são um setor particularmente essencial, então por que eles existem? A origem dos shoppings remonta à década de 50 nos Estados Unidos, na qual eles foram fomentados sobretudo pelo crescimento urbano. Desde então, eles apresentam algumas vantagens comparativas, como a conveniência de se resolver várias coisas em um lugar só, a segurança que eles trazem para o consumidor e também o fluxo de pessoas, que é bastante intenso e por isso interessante para os lojistas. No caso brasileiro, eles surgiram na década de 70 e passaram por alguns ciclos de crescimento. Hoje em dia, nós temos 583 shoppings no Brasil e eles basicamente seguem a seguinte cadeia de produção. De um lado, nós temos fornecedores, então as empresas de construção, as de utilities, como água e energia, e os terceirizados, tanto de limpeza quanto de segurança, os malls em si, que estão basicamente divididos entre restaurantes, lojas de vestuário, lojas de decoração e escritório, os clientes intermediários, que seriam os lojistas, e que estão divididos entre lojas âncora e lojas satélites, e os clientes finais, que são os consumidores, as famílias, os indivíduos. As principais fontes de receita de um shopping são o aluguel que os clientes intermediários, lojistas, pagam para o shopping e o estacionamento que os clientes finais, famílias, pagam para esse shopping também. Em suma, os shoppings são organismos vivos que devem ser analisados tanto do ponto de vista quantitativo, por meio de análises financeiras, quanto do ponto de vista qualitativo, no qual a gente deve focar em dois pontos. O primeiro é a capacidade do management de montar um bom mix de lojas e manter um bom relacionamento com os lojistas. E o segundo ponto é a capacidade desse mesmo management de identificar quais são os drivers de crescimento urbano que vão garantir que eles aloquem os shoppings na localização mais propícia. Olá, meu nome é Camila e eu vou falar agora especificamente sobre a BR Malls. A BR Malls surgiu em 2006 e é presidida hoje pelo Carlos Medeiros. Atualmente constitui-se como a maior corporação de shoppings do Brasil e da América Latina, possuindo 45 shoppings em seu portfólio. A sua principal estratégia em relação aos seus principais concorrentes, como Multiplan, Aliança e Iguatemi, baseia-se na aquisição de shoppings e na expansão daqueles que já possuem seu portfólio. O que origina uma ampla gama de diversos shoppings por mais diferentes tipos de consumidores, mas tem um foco especial na classe C. Pode-se dizer que a sua principal ameaça e fraqueza é o fato de que essa estratégia foca-se muito no curto prazo, o que diante do cenário macroeconômico atual pode ser insustentável ao longo prazo. Dessa confrontação entre sua principal força, ameaça e fraqueza, pode surgir uma oportunidade de continuar a reciclagem de ativos em que não possuem participação majoritária e de shoppings que não estão dando mais valor e retorno aos seus acionistas e principais stakeholders, iniciado em 2011. Boa tarde, meu nome é Mônica e agora abordarei um pouco dos aspectos financeiros e como seus elementos qualitativos se refletem em números. No relatório abordaremos os principais indicadores setoriais, como Price sobre FFO, ROI, ROIC, EV sobre EBITDA e o Same Store Sales. Comparado com seus peers, percebemos que a companhia BR Malls tem apresentado os menores ganhos percentuais e também menor desempenho histórico. Outro ponto crítico que percebemos na sua análise financeira é com relação ao seu endividamento. Embora ela seja a maior em número, percebemos que a sua estratégia, citada pela Camila anteriormente, não permite que sua situação econômico-financeira seja sustentável a longo prazo. Desse modo, outra medida que sugerimos a companhia adotar são estratégias de desalavancagem. Olá, meu nome é Hugo, eu vou falar sobre o valuation da BR Malls. Chegamos em um WACC de 9% a partir de um custo da dívida muito baseado pela estrutura de capital da BR Malls, dividido entre CDI e taxa referencial. E, além disso, um custo do equity baseado em um beta de 0,98 e um risco Brasil calculado pelo ENB a partir de 4%. Com isso, chegamos em um preço-alvo de 14,27, que se comparado aos 12,45 atualmente, nós decidimos dar hold na empresa, ou seja, não investiremos a curto prazo e esperaremos uma melhora do mercado brasileiro. Com isso, a partir disso, nós percebemos também que a BR Malls vem deixando de investir em capex de manutenção ao longo dos anos, o que vem enfraquecendo bastante seus ativos em relação aos seus principais concorrentes, e recomendamos que ela volte a investir principalmente na manutenção de seus ativos.